Olha que interessante, né? Porque agora você vai fazer um ano sabático, você também vai fazer uns camps pelo mundo. Mas eu acho que o mais marcante eu Aham. ia entrevistar, né? O Jorge só ficou assim, ó, apontando pro André. Vai, André. E o André assim. Sim, sou eu. Manda. You had 7 match points versus the Norway guys. You needed a lot of nerves. Yes, very nervous. It's always a tough game against them. Eu tinha colocado isso como meta ano passado. Eu queria chegar até a Olimpíada falando inglês, para dar entrevista. E também os outros planos seria para viajar, fazer clínicas fora, desenrolar meu inglês, né? Para viagem, o inglês não está sendo preocupação nenhuma. Só tem um pontinho que a gente estava trabalhando. Tô um pouco inseguro, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, né? Ensinar vôlei em inglês. Mesmo se fosse em português, eu acho que eu ficaria... Porque vai ser uma coisa nova, né? Welcome to English for Volleycast. Ó, esse vai ser o nome do meu podcast. Primeiro episódio com André Stein, que além de ser jogador de vôlei de praia, é um aventureiro. Será que as pessoas sabem que você é uma pessoa aventureira, André? Olá a todos. Primeiro, olá. Não sei. Assim, às vezes a gente posta, eu e Vitória, a gente posta no Instagram, né? Assim, as viagens que a gente faz, tipo, Aham, Chapada de Patagônia, nossa lua aham. de mel no deserto do Atacama. Então, assim, Tá. banha assim, eu acho. É, sim, verdade. Vamos falar sobre isso, então, lá do aventureiro. Mas calma que eu vou começar com a sua apresentação. André is a Olympic athlete, world champion in 2017, and an adventurous person. Que tal? Yes. Como você se apresentaria em inglês, André? Hmm, oh my God. So I am André. I'm a beach volleyball player from Brazil. I was world champion in 2017, Uhum. uh, American champion 2023, Olympic player. Aham. Last Olympic, I played my first Olympic games last, Uhum. In and the most beautiful arena. it's iconic. Iconic. Lembrando das aulas. I am married with Maria Vitória Uhum. from Espírito Santo. Uhum. We have two cats, Mango Aham. and Vitória. Ai, droga, eu esqueci, eu ia fazer essa na minha apresentação. Yes. Yeah, we love to travel, Uhum. swim, dive. Uhum. Dive with sharks. Mergulhar Nossa, com tubarões. Ixi, vocês não sabem é nada sobre o André. Seja bem-vindo, André, ao English for Volleycast. uma honra estar aqui. É uma honra para mim ter sido sua professora. Tá, vamos lá. Bom, para quem tá em dúvida, calma, esse podcast não vai ser em inglês, vai ser em português, mas a gente vai jogar um inglês de vez em quando, que é para dar um nervoso, uma animada. Isso aí. Bora. Primeiro, André, você começou a fazer aula comigo em janeiro do ano passado, foi isso? Foi. Tá. Como que você me achou? Eu te achei no Instagram. É Eu tava, verdade. na época, eu tinha colocado isso como meta ano passado, Uhum. né? Até então eu não estava classificado para a Olimpíada ainda, mas, né, a tendência era essa, então eu falei, não, peraí, esse ano, né, eu queria chegar até a Olimpíada falando inglês, né, para dar entrevista e tal. E também os outros planos, né, que seria para viajar, fazer clínicas fora, enfim, né, desenrolar meu inglês, né? Sim. E aí, estava procurando gente no Instagram. Fui procurar por professores no Instagram. No começo, eu procurei professores em João Pessoa, porque eu pensei assim: ah, não, eu quero fazer presencial, porque eu quero Uhum. e tal. E aí, eu
não sei se eu cheguei a mandar mensagem para alguém. Eu acho que eu mandei pelo Instagram, mas vi assim pessoas de lá. E aí eu achei você, né? Porque na verdade, eu acho que eu já tinha te visto no Instagram e meio que ficou assim, não, tem ela, né? Tipo, o English for Voleibol e tal. Eu Aham. acho que eu já tinha visto seu Instagram, só que era isso, eu queria fazer alguma coisa presencial, porque eu pensei que seria melhor e tal. Só que aí no final das contas eu fiquei meio indeciso assim e tal. Aí foi quando eu falei, ah, não, acho que vai ser melhor, mesmo que seja online, porque no final das contas eu pensei, não, eu viajo muito. Então, de Uhum. qualquer forma, eu teria que fazer online. Eu não vou ficar conseguindo fazer. Se eu fosse ficar só querendo fazer presencial, eu não ia fazer nunca na minha vida. É. Uhum. Foi quando eu E mandei mensagem. legal isso que você falou. Muita gente me fala que quer fazer presencial. E você sentiu diferença de fazer online ou fazer presencial? Não. Não, não, Uhum. na verdade é melhor, porque para se adaptar a horários e tudo, Aham. na Sim. verdade. Sim, com certeza. Eu lembro mesmo que você já veio falando das Olimpíadas. Ó, que legal, colocou metas de ir para outras Olimpíadas, de falar inglês na Olimpíada, falou, fez. E agora vamos para o. Quem vai começar agora? Agora é o ano sabático. É, que eu tive que me controlar horrores. Falar, calma, Natália, vamos focar nas Olimpíadas, nas entrevistas, depois no ano sabático. As pessoas ainda estão descobrindo esse ano sabático, né? Ainda Uhum. estão o que será isso. Quando a gente está gravando esse episódio, as pessoas ainda não sabem, não foi divulgado, mas já vai ter sido divulgado. Isso. E aí, as pessoas vão poder te acompanhar? Sim, a ideia é essa, né? Eu e Vitória, a gente quer postar no YouTube, né? Fazer uns vlogs, porque eu já fazia alguns vlogs, né? No YouTube. Uhum. Gostou muito, a gente até fez dessas viagens para a Patagônia que a gente foi. E Uhum. mesmo que as pessoas não sigam, não acompanhem, né? A gente gostou muito de fazer porque se torna uma memória ali pra gente, a gente Sim, mesmo olhar e ver e tudo, né? isso é muito legal mesmo. Aham. E aí a gente com certeza vai fazer uns vídeos desse. A gente tá pensando em uns formatos diferentes, assim. E no Instagram também a ideia é a gente continuar movimentando e talvez no Instagram voltado até mais para o vôlei mesmo ainda, né? Porque eu tenho Tá. que continuar movimentando e aí tem a questão dos cursos que eu fiz, né, online, as Uhum. tô lá, então movimentar no Instagram talvez seja mais nesse sentido do voleibol, né? Tá. Não como assim, lógico que a gente vai mostrar, né, sobre a viagem, a gente vai mostrar Claro. uma coisa, mas não Aham. os viajantes, né, que É, ficam é, dando viagem e é. tal. Uhum. Legal. Não, vamos falar um pouco mais disso depois no final, que eu quero saber mais. Mas olha só, falando da sua jornada com o inglês, quando você começou a fazer aula comigo, como que era o seu inglês antes? Então, era meio basicão, né, assim, travado, né? Eu já tinha feito algumas vezes inglês presencial, cursinhos presenciais, né? Mas daqueles cursos normais, né, que Tá. demora 8 anos para, né, Aprender o fazer. verbo to be. É, eu saí da escola sabendo o verbo to be, aí voltei para o curso 3 vezes para aprender de novo o verbo to be. Aí eu aguentava 6 meses. Só aguentava. Hum, Aí, tipo, eu fiz 6 meses 3 vezes. entendi. Eu também fui assim. É. Eu aguentava pouco. Ok, conseguia me virar nas viagens, né, para os mundiais e tal, mas bem basicão, bem travado, não conseguia formar muitas frases, né? Aham. Mas o fato da gente viajar muito, a gente acaba é, aprendendo um pouquinho Aprendendo mais. na prática, né? É. Aham. André, como que você se sentia? Porque eu já comentei isso com você. Todo mundo fala pra mim, ah, o André é tímido, o André é tímido. E eu sempre fico, gente, o André é tímido? Como que você se sentia quando você, assim, antes, pra falar inglês com as pessoas, nos mundiais? Como que era? Eu tenho muita vergonha, assim, porque, não sei, talvez o fato, assim, eu tenho vergonha de saber que eu tô falando errado algumas coisas. Entendi. Eu sei que tá errado, né? Uhum. E eu tinha mais vergonha. Eu tenho ainda um pouco, mas hoje tá mais assim, as pessoas também fazem uma força e me entendem.
Aham. E você também percebeu que as pessoas erram bastante depois que você começou a aprender mais. A gente pôde ver, né? Até você mostrava, a gente via umas entrevistas de atletas de outros países que eu achava que estava arrasando, mas quando você aprende um pouco, você descobre que eles falam tudo errado também. Sim, eu adoro fazer isso com meus alunos, inclusive. Toda vez que alguém fala, ah, fulano fala muito bem, né, teacher? Eu falo, é. Aí eu vou lá pesquisar se esse fulano fala muito bem mesmo. E não é pra ficar julgando, não. É só pra, tipo, desmistificar se aquilo lá é verdade mesmo, assim. Porque às vezes a gente acha que a pessoa fala super bem, mas na verdade ela não fala, não. Ela tá errando, só a gente não conhecia os erros antes, É, né? sim, Aham, exatamente. legal. É, assim, para mim, no começo, realmente, assim, eu sou mais tímido de falar, eu nunca. E isso me atrapalhou bastante, sabia? Hoje eu Uhum, vejo, por exemplo, para os planos que eu tenho, que é de viajar e tal. Eu sempre fui muito simpático, né? Assim, uhum, falar inglês, não conversar, nunca tive uhum, problemas e tudo, mas assim, também nunca me conectei muito com os atletas lá de fora. E uhum, isso é um problema hoje, assim, de uhum. tipo, com planos de ir lá para fora, fazer outras coisas e tal. Se eu já tivesse com esse inglês Hum. mais Você e tinha feito tivesse mais networking. trocado mais, né? Hum. Olha Me ajudar só. no futuro, né? Então é uma É, coisa que esse ano eu claro. tentei por causa disso também, né? Aham. Olha que interessante, né? Porque agora você vai fazer um ano sabático, você também vai fazer uns camps pelo mundo, então se você tivesse mais à vontade e tal, você poderia se conectado mais com as pessoas. Verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, acho que a gente nunca tinha falado sobre isso. Essa questão. Legal. Legal não, né? Que pena, mas agora é a hora também. Assim, apesar disso, né, Uhum. eu consigo, né, consegui assim fazer, Sim, com né? certeza, é. E André, quando você começou a fazer aula comigo, o que que você sentiu que era o que era desafiador? Você teve algum desafio? Foi difícil? O que que você sentiu assim? Foi desafiador, né? Assim, mas em relação às aulas, ao desenrolar, assim, e a evolução, acho que foi bem fácil, né? Foi tranquila, assim. Uhum, uhum. Que tem que falar, né? Que você, às vezes, você se sente pressionada, né? Quando eu dei aquela entrevista e as pessoas falaram, nossa, o André e a fala. Não, eu já sabia, né? Um pouco, né? Também não É, é nada assim, né? é, Foi assim, a evolução foi muito rápida, obviamente, né? Mas também pelo fato de fazer as aulas certinho, né? claro. No, Você co- fazia 2 vezes. no começo eu estava mais dedicado também. É, Eu tinha mais tempo também no começo, eu é, acho. é. Ah, mas você Podia, sempre foi dedicado. Por mais que sim, você não estudava, você sempre foi dedicado. E aí as pessoas estão pensando, ah, o que que é dedicado estudar todo dia 1 hora? Não, o que que é, André? todo dia, assim, sei lá, vou ver a série que eu gosto, eu vou botar em inglês para ver legendado e assim, aí eu prestava mais atenção nas palavras e via Isso. o vídeo no YouTube, que a gente, né, a gente viu alguns canais que falam em Uhum, inglês, futebol, e uhum. aí de vez em quando, as entrevistas, tipo, nada, Assistia de nada. novo, você assistia de novo, você escrevia um pouco. O que você fez, que eu acho que foi um super diferencial, foi que você sempre escreveu bastante. Depois que você descobriu o chat GPT, então, só É, melhorou. tem isso também. Tudo o que É. eu queria fazer, conversar, alguma coisa assim, ou eu ficava. Uma coisa também, não sei se eu acho que a gente falou isso. Eu Hum. acho que você, acho que foi você que falou isso também, que você faz e que eu também, eu já sempre fiz também, quero imaginar. Tipo, eu ficava imaginando a conversa já. Eu não sei se foi você que Isso, falou isso. a Jahan, eu sim. Eu treino a conversa. Eu me imaginando falando assim com a pessoa. Tipo, eu Aham, me imaginando em inglês alguma coisa. isso Então, mesmo. e aí, tipo, sei lá, eu tinha uma dúvida, e aí eu ia no chat GPT e escrevia a sentença lá. Isso.
E ele sempre falava que estava errado, né? Porque, ah, não, você pode melhorar. Melhorar, é. Você pode melhorar isso. Não é nada, tá tudo certo. Isso também foi um aprendizado, entender que o chat GPT sempre acha que você pode melhorar. Sim, uma coisa muito legal que a gente sempre fez também nas aulas, e você também fazia bastante, era se a gente aprender uma palavra nova, não adianta nada aprender uma palavra nova isolada, você tem que colocar ela em contexto. Então, como que você pode usar ela? Cria uma frase aí na sua rotina, na sua vida, no voleibol, como é que você vai colocar isso em prática? Isso a gente sempre também sempre fez, foi muito legal. Bom, já estamos falando de resultado, então de quando você começou e agora, do resultado, como que você poderia explicar, assim, o antes e o depois? Lembrando que o André não veio do zero. Gente, ele não apareceu do zero. Ele não era tipo, hi, how are you? Não, ele já falava. É, eu já sabia conversar um pouquinho, né? Uhum, já. A principal diferença mesmo é essa de, tipo, obviamente aumentar o vocabulário, né? Uhum, Expressões também, o uso, principalmente assim, o uso do passado, eu acho. Eu tinha uhum, do futuro também, algumas coisas, né? uhum, E conectar, eu acho que uma coisa na outra, assim, na hora da uhum, uhum, principal na verdade, assim, que eu sei que é uma coisa que eu ainda vou evoluir quando eu estiver viajando, que é na verdade, é meu maior sonho agora, que é o que todo mundo fala, né? De virar essa chavinha, né? Tipo assim, a minha chavinha já deu meia volta, assim, tá em 180. Falta, fa- falta mais 180 para virar a chave toda do falar automático, assim, né? De pensar em inglês, né? Pensar em inglês e tal. Eu disse que já até sonhei, né? Eu falando em aham, inglês. E também teve uma vez que eu estava conversando agora no final do ano com uma mulher lá do Reino Unido e tal, né? E na conversa eu falei, né, com você, que eu usei uma palavra que eu nem sabia, assim, direito, né? Tipo, por que que eu usei? se cabia ali, né? Aham, uhum. Né? E eu falei, eu nunca usei essa palavra, porque isso, Veio. isso é muito legal. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês é: confia no seu cérebro. Seu cérebro é mais inteligente do que você. Como se o seu cérebro não fosse você. Mas É, é isso. O cérebro traz pra gente direto. Ó, ontem eu tive aula com a Tainara e ela me falou assim: Teacher, tô tendo um perrengue chique. Aí eu falei: qual que é o perrengue chique? Aí ela: tô esquecendo palavras em português. isso é muito bom. Isso é muito bom. Já passei por isso. Aham, Agora, a gente julga, né, quando a pessoa, é. nossa, Ai, tá se isso, achando. mas isso é muito estranho, né? É, muito. É mesmo porque você pensa na expressão em inglês, aí o português também não vem, é um negócio, é estranho. É. E André, você sempre viajou assim por curtos períodos, né? Você vai jogar um campeonato, volta, vai, volta. Agora, no ano sabático, você vai sentir isso com mais força, de esquecer as palavras, e vai acontecer muitas vezes de você virar para a Vitória, começar a falar com ela em inglês, ela te responder em inglês, e em algum momento vocês falarem: a gente tá falando inglês ou português? Então, esse é o meu sonho, né? É o que eu Vai acontecer rapidinho. Na primeira vez, você já pode me mandar mensagem: Teacher, aconteceu. eu tô muito ansioso pra isso acontecer. E Vai sabe uma acontecer. coisa que eu acho que nem eu nem Vitória a gente ainda falou pra você? Hum. Acabou que nesse primeiro mês que a gente vai viajar, agora as pessoas já vão estar assistindo, eu não sei se a gente provavelmente vai estar nesse lugar, que a Ah, gente vai para, né, o primeiro país. Filipinas. Aham. A gente tem um casal de amigos que ele é carioca, mas ele casou com uma americana Uhum. e essa americana ela é até professora de inglês também, e só que ela fala muito bem português. Ela sabe, Tá. ela fala italiano, ela fala um monte de coisa. E aí eles vão com a gente nessa viagem das Filipinas e tal. E eles sempre meio que ajudaram a gente também nessa coisa do inglês, né? Eles, tipo, a gente Uhum. tá conversando, sabe? Eles falam inglês e tal. Então até eu acho que vai ser bom, porque aí eles vão conseguir ajudar a gente também a Ai, entrar. excelente. Entrar, se ambientalizar lá a hora que chegar. Vai ser É, excelente. E aprender porque um até monte de coisa com ela, americana, né? é americana, né? Uhum.
E aí Desculpa, te ela, cortei. não, e ela também já tem esse costume de ensinar também tudo, então acho que vai ser bom nesse primeiro mês com eles Nossa, vai e ser excelente. ser só inglês e tomara que aí a chave já vira logo de uma vez. Sim, super vai virar. Nossa, eu não vejo a hora de você me mandar essa mensagem. Vai ser rapidão, você vai ver. Vamos falar da sua experiência internacional. A gente já falou um pouquinho. Quando a gente já começou as aulas, você já começou a praticar mais o inglês. Teve algum momento marcante depois que a gente começou as aulas de você ter que falar em inglês? Você já falou de um, né? Para mim, esse é o mais Então, marcante. é porque a entrevista foi já no meio, né? É, a entrevista já foi no meio final. Aham, a entrevista em Gestad, que vocês ficaram em segundo lugar. É. Você Então, deu entrevista. uma entrevista que eu falei com você, só que foi uma entrevista lá no México, que eu não achei, não sei nem para quem foi, mas foi em inglês. E isso foi em México, foi em março, sei Logo lá. no começo, eu lembro. Aham. Aí eu já tinha dado uma entrevista em inglês lá no México, eu lembrei agora disso. Mas eu acho que o mais marcante, assim, até porque também muita gente comentou, porque todo mundo viu, né, foi a Aham. entrevista, né? É, Chegou assim, final, e aí transmitiu, né? Eu acho que no, é. no vôlei. É, Volleyball World, Beach Volleyball World, não sei. Para quem está nos assistindo ou ouvindo, foi uma entrevista que o André deu em Gestad, na Suíça. Eles ficaram em segundo lugar. E aí, no dia anterior, a gente tinha feito aula, naquela semana, não sei. É. E aí eu escutei a voz do George e falei, George, deixa o André responder a próxima. E aí, na hora da entrevista, o George só ficou assim, ó, apontando pro André. Vai, André. E o André assim, tipo, sim, sou eu. Manda, vem. E aí, quando postaram a entrevista, todo mundo falou. O pessoal veio me falar, teacher, nossa, o André fala muito bem, não sei o quê. Eu falei, aham. E aí eu fiquei. O que o André falou da pressão, né? É que eu falei pro André que eu ficava pressionada. Fala, todo mundo vai pensar que eu transformei o André do zero a tudo. E não foi assim, calma, gente. Ele já veio com o É. inglês legal. A gente já conseguiu praticar muita coisa. Trouxe novos alunos, eu acho. É, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. O vôlei de praia começou na minha vida a partir da entrevista do André, com certeza. Trouxe novos alunos daquela entrevista. Aham. Ai, ai. Ó, vamos lá. Impactos positivos na sua carreira por saber inglês. Então, um que você falou é assim. Um impacto que você falou é que o networking, né, que é importante depois. Que mais que você percebeu que o inglês teve um impacto positivo na sua carreira? Teve? Ah, com certeza, eu acho que, de tudo realmente, assim, pô, dar entrevista, né? Uhum, A gente que é atleta, é chato, né? Tipo, uhum, não dar uma entrevista e falar e se expressar, porque, assim, óbvio que não é, mas às vezes pode parecer arrogante, né? De uhum, uma certa. Isso é ruim, né, para uma imagem de um atleta e tal. Então, de você conseguir dar uma entrevista, uhum, essa questão do network mesmo. E, uhum, verdade, porque tipo, eu lembro quando o primeiro ano que eu comecei a viajar mundial, o primeiro ano foi 2015 com o Oscar, e aí o Oscar falava, a gente viajou junto, o meu psicólogo na época também, ele desenrolava, então. Tipo, eu meio que não precisei, mas em 2016, quando eu comecei de fato. Não, desculpa, em 2016 já foi com o Oscar, mas foi no início do ano. tá. Aí da metade do ano pro final, quando eu fechei com o Ricardo, e aí eu viajei sozinho por causa, tipo, eu comprava as passagens mais baratas, o Ricardo já tinha as passagens dele já e tal. E aí quando eu tive que viajar sozinho, aí era uma tremedeira, né, para viajar sozinho, né? Tipo assim, coisas básicas, né, de É, avião, né? é, aham, Comunicar, conexão, ler uma placa, ler um negócio. é, Então isso é muito ruim, né? é, E é isso, assim, você saber inglês, você tira um peso, né? Tipo, não, eu sei me virar, eu sei é. conversar, né? Você Em acorda e local. vai, né? É mais um outro dia.
como se você estivesse num campeonato no Brasil. Ah, vai lá. Gente, Aham. você perde esse medo, né? De tipo, ai meu Deus, o que que eu faço, né? É. Nossa senhora, é pra sua vida isso. É, eu me lembrei agora que eu fui assistir o Elite e aí a gente tava com você lá em algum momento e chegou um alemão, Ah, lembra? pô, foi na Chegou sua. na minha frente. Foi teste, eu paguei ele. Depois eu Meu, paguei e o pior é euros. que foi, tipo assim, foi na minha frente e aconteceu alguma coisa. Eu acho que o segurança veio e falou que a gente não podia estar ali, alguma coisa. Eu não lembro exatamente. Tinha alguém conversando comigo bem na hora. E aí eu tava querendo dar atenção pra pessoa, só que eu queria muito ver o que que você tava falando e eu não queria ser mal educada com a pessoa. Então foi um desespero, assim, ó, tipo assim, meu Deus, como eu vou resolver isso agora? Mas eu estava lá, presenciei. Pois E é, não, eu é, falei com, falou comigo, eu entendi tudo, eu falei com ele. e assim, o que eu quero falar sobre isso, não é só que você falou com ele, mas ele veio e falou o quê? Você lembra? O que que ele te falou? Lembro, lembro como se ele tivesse falado em português. Ó, isso já é É, muita coisa. Ah, o que que ele não, falou? ele falou que eu era uma referência para ele, que ele era bloqueador. Até o ano passado ele era bloqueador. E aí esse ano que ele virou defensor, mas aí ele, tipo, eu era uma referência para ele como bloqueador. Aí ele pediu para trocar a camisa comigo. Aham, é isso mesmo. É. Agora, imagina se você não fala inglês. O cara lá, que você é uma referência pra ele, ele vai virar as costas e falar: Meu, o cara não entendeu nada que eu falei, o cara nem fala inglês. Exatamente, isso é a questão do que eu falei, assim, da questão, não é arrogante, né, mas É, é chato, né? é chato. Quer vir falar uma coisa tão legal com você e você não. É, muito chato. Você teve alguma história engraçada ou constrangedora pra contar pra gente? Ai, eu não sei, eu sou muito ruim de contar essas histórias porque eu esqueço, minha memória é muito ruim. Eu também esqueço, mas sabe que eu acho que eu nunca tive? Porque como eu estudei antes de viajar, eu sempre me virei. Então, o básico que eu vivenciei assim de não entender foi, tipo, uma vez quando eu trabalhava na Austrália, o sotaque australiano, você já viu como é que é, né? Porque você vai sentir isso na Nova Zelândia. Acho que eu já te contei. Vieram me pedir 8 cervejas. E aí eu tava ainda aprendendo o nome das cervejas que eles tinham, das marcas. Então eu tava numa dificuldade danada. Aí o cara chegou e falou pra mim, Eight Beers. Aí eu, meu, não sei que cerveja é essa Eight. Aí um cara passou, e eles respondendo, Eight, Eight. Aí um cara passou do meu lado e falou, Eight. Porque eles têm o sotaque mais mate, Eight. Aí eu não entendi que era simplesmente o número 8 por causa do sotaque. Você não tinha me falado isso, não, não sabia, Não? não. Ah, não entendi, você acredita? E aí, graças a Deus, um cara entendeu que eu tava perdida, ele veio do meu lado com o chuchu, é eight. Aí eu, só isso, caramba. Eu tenho uma história que é, na verdade, uma entrevista Hum, na Copa, quando eu ganhei a Copa do Mundo. hum, Na verdade, foi depois do primeiro jogo, alguma coisa assim. Eu fui dar uma entrevista e na época eu jogava com o Evandro. E o Evandro falava menos do que eu, né? uhum. Aí eu fui dar a entrevista, né? Não, não foi o primeiro jogo, não. Não sei, acho que não, acho que foi o primeiro jogo, porque na época, em 2017, essa Copa do Mundo, eu acho que todos os jogos dos brasileiros na quadra central, eu acho que estava sendo transmitido no Sport TV. Enfim, não lembro qual jogo foi. Mas eu tinha essa entrevista ainda, eu lembro que eu morri de rir depois. Mas assim, eu passei Ah, uma não, vou vergonha, encontrar. porque na época, Joel Santana, né? Total, assim, o sotaque, o vocabulário. E Uhum, eu lembro também que na época já era o Brink foi medalhista olímpico, ganhou, né, a Olimpíada em 2012, ele é alemão e até hoje uhum. ele trabalha assim, tal. E aí ele perguntou sobre o vento, só que na época eu não entendi o wind, ele falou wind, né? Uhum. Mas enfim, essa entrevista foi assim, Aí você não sabe o que que é wind, aí danou-se. O que que você vai falar?
eu falava rindo já, porque eu sabia que eu tava falando merda. Eu já falava rindo. Eu falava rindo. E o legal depois foi que depois, quando eu fui ver pelo Sport TV, o comentarista, o narrador que ia traduzindo, ele ia meio que traduzindo por cima, e foi muito bom, porque ele traduzia, tipo, eu me Fazendo fiz sentido. Aham. eu entender, então já Isso. desde aquela época, né? Então ele Uhum. foi meio que por cima, Aham. falando dizer, só que assim, eu mesmo, o que eu falei em inglês, meu Deus, eu falava rindo, eu acabou a entrevista, eu morrendo de rir já, em frente à câmera. Hoje eu tive aula com o Miguel Lopes, André, e ele falou pra mim que teve logo quando ele chegou no Brasil, ele passou por essa situação. Vieram entrevistar ele, ele ainda não falava português, porque agora ele fala português. Vieram entrevistar o Miguel e ele disse que ele falou, o cara falou português como se ele soubesse português. Aí ele respondeu, e aí depois um amigo dele falou assim: Meu, o cara perguntou uma coisa, você falou uma coisa que não tinha nada a ver. E aí ele estava me falando que o objetivo dele para esse ano é, como ele é capitão, né, do time de Cuba, ele quer dar entrevista para o Volleyball World em inglês. E ele estava falando assim, o meu medo é não entender o que os caras vão falar. E aí eu contei para ele justamente o que a gente trabalhou, que eu falei para ele, Miguel, eu vou te mostrar a entrevista de um monte de gente que você acha que tá falando alguma coisa, tá falando tudo errado. E as perguntas são sempre as mesmas, né, André? Isso eu também falei para ele. Não vai entender errado porque as perguntas são sempre as mesmas. Então é só a gente trabalhar isso que fica de boa. Depois fica automático mesmo, porque aí É. esse vocabulário específico também, e aí Uhum. Isso faz aí. parte. Isso. Vamos falar do seu ano sabático? Como é que você está se sentindo em relação ao inglês? Você já vai semana que vem. Como é que tá o inglês, tá? Tipo, isso é das muitas coisas que você tem que se preocupar, ou que você está ansioso ou entusiasmado, o inglês é um incômodo? Ou como é que tá Não, isso? não é, juro que não é assim. Eu tô ansioso para algumas coisas, mas, tipo assim, para viagem, o inglês não tá sendo preocupação nenhuma. Uhum, Tem um pontinho, que é aquele pontinho, né, que a gente estava uhum, trabalhando, tô um pouco inseguro. Por quê? Porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, né? uhum, Ensinar vôlei em inglês. uhum, Sentido, eu ainda tô meio assim. uhum. Mas assim, também tem uma coisa que, mesmo se fosse em português, eu acho que eu ficaria, Uhum. meio, né? Porque vai ser uma coisa nova, né? Fazer É, isso no país. uhum, Então, é só nesse sentido, assim, de que é é, porque vai ser coisa nova. Vai ser uma é, experiência. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida. Então, é. nesse Bom, ponto, eu tô. bom, isso. Porque assim, para quem tá ouvindo a gente, o André vai no ano sabático e nesse ano sabático ele vai dar uns camps de beach volleyball in English. É, E o primeiro vai ser na Nova Zelândia. que já vai começar num nível hard. Por quê? É, Por que que já vai começar num nível hard? o sotaque, né? Muito diferente. Isso. É, eles Acho que falam. você vai. Eu tive uma reunião, né? Uhum. Online, né? É. E aí eu conversei com. Começou a história, eu conversei. Pronto, aí o network do inglês, né? Uhum. Sabia muito, mas nos últimos 2 anos em Gestad, eu conversei em inglês com esse cara que ele estava lá em Gestad e aí ele me convidou para ir para lá. E aí foi assim que começou esse network de eu poder ir para Nova Zelândia e ganhar um dinheirinho lá e conhecer, né, a Nova Uhum. Zelândia. E aí ele já tem um sotaquezinho diferente. Só que aí numa reunião, a última reunião que a gente fez, aí ele colocou o filho dele para conversar também, porque eu vou jogar lá na Nova Zelândia 2 torneios com esse filho dele. Uhum. E aí, menino, aí ele é assim, neozelandês raiz, né? Aham. Raiz, Kiwizão. não, é. E aí o sotaque dele já é mais difícil, porque o Aham. desse pai não é tanto, porque eu não sei se ele é de lá mesmo. Uhum.
na Suíça e tal, então ele já tem um sotaque mais, eu acho que globalizado, assim, né? Aham, Não é bem forte. E aham. aí foi um pouco difícil, assim, mas assim, também eles são muito tranquilos, né? Nossa, muito legais, muito de boa. E tem isso, né? Eu acho que a maioria, assim, das pessoas, dos países também que estão acostumados até a receber, eu acho, muitos Uhum, imigrantes, muita uhum. visita, turista e tal, eles são muito simpáticos, muito É, compreensíveis. é, Isso dá um alívio, assim, no coração. é, com certeza. É, Quando a gente imagina pessoas, assim, que vai ficar julgando é, nossos erros, fala, assim, e é. não é verdade. Eu acho que Não. poucas pessoas são assim, né? Pouquíssimas pessoas são assim. Às vezes na Europa, em alguns países que as pessoas são mais fechadas. Mas é aquilo que eu te falei, eu inclusive aprendi uma palavra quando eu fui para a Austrália, que é a palavra laid back, que é para descrever uma pessoa que é muito de boa, é tranquila. Então, toda vez que você vai pesquisar sobre a Austrália, você vai ver essa palavra porque descrevem as pessoas como laid back, que são de boa, tranquilo. E a Nova Zelândia é ali o primo da Austrália, então o pessoal é super tranquilo, vive outra. Ai, muito bom. E eu falei pro André que se você for pra lá, der um camp, jogar com o cara, entender a galera, você zerou o game. Zerou o Vou jogo. preparar. Nossa, depois pode ir pra onde você quiser. Zerou o jogo É. total. Aham. E conta pra galera, como é que foi que você se preparou pro camp? Como que a gente trabalhou isso dos Então, camps? foi legal, porque foi um objetivo também, né? Desde, eu acho Uhum, que desde o ano eu já tinha te falado, né? Que, uhum, tipo, o objetivo é dar entrevista, né? Chegar na Olimpíada e tal. E para o próximo ano, que já no caso é esse ano, tinha esses projetos de viajar o mundo e fazer os camps e tal. E aí, dentro disso, do ano, a gente trabalhou, né, principalmente no começo do ano, algumas coisas que eu pedi específico em relação, por exemplo, ao passado, né, que eu queria saber, o uso do have, né, que eu agora uhum. não sei se O fala Present se eu, Perfect. então, Aham. assim, algumas específicas que eu queria, Uhum. e aí, vocabulário para entrevista e vocabulário para ensinar inglês, né? E aí a gente usou muito vídeo, a gente assistiu, né, muito vídeo do YouTube mesmo de americanos, né, outras pessoas que já fazem esses vídeos Uhum. e a gente assistindo com legenda, sem legenda, né, escrevendo, eu também ia tentando né, escrevia tentando como se eu estivesse dando a aula e depois a gente corrigia. Às vezes eu escrevia, colocava no chat GPT também para ver, né, e tudo. Aham. E assim eu fui aprendendo o vocabulário, né, também correto, as expressões, né, que tem expressões diferentes que não se traduzem, né, É, no voleibol. E é. até o fato também de esse ano eu ter feito meus cursos online, né? E Uhum. minha intenção é traduzir. No caso, eu usei a inteligência artificial esse ano, porque eu queria acelerar um pouco e tal. Nesse caso, até foi bom para mim, para eu ver como que a inteligência artificial falava, e Aham. aí eu olhar e Aham. ele pegava exatamente a minha expressão, né? E tal. É. E foi assim, né? Mas a gente conversou que se você quisesse fazer, dava também, né? dava. Dava. Só que aí seria um trabalho que eu não teria tempo para fazer, Uhum. né? É, E é sim. Aham. complicado. Por É. isso também. Mas foi parte de um estudo que agora você vai colocar na prática através dos camps que você vai dar aí pelo mundo. Exatamente. E Muito bom. agora também, assim, a ideia, né, que eu até falei com você, que eu ainda não comecei, mas eu pretendo começar, e eu devo começar isso só na viagem, porque na Uhum. viagem a tendência é eu não ter nada para fazer. Espera-se. Eu vou ter algumas coisas para fazer, mas assim, continuar com a rotina, né, de assistir vídeo, de escrever, né, de tentar, até com o chat GPT mesmo, de repente praticar como se eu estivesse falando, né? É. Eu quero corrigir, eu quero ensinar como que melhora o bloqueio, né? Então eu Uhum. já ir praticando, ver vídeos sobre isso para eu Uhum. ir.
tendo as expressões corretas, né, para se Isso, usar. Por isso. exemplo, dá um exemplo, né, de expressão que não tem nada a ver, né, do reco, né? É, Tipo, não fala reco, recuar da rede e tal, sair da rede. Aí no inglês é peeling of the ah, net, seria aham, peel back the net, peel of the net. Tipo, aham, é, a tradução não tem nada a ver, né? Mas é uma expressão, aham. A a gente, expressão. eu me lembrei agora do move your feet to the ball, né? Que, Aham. como que vocês falam? Chega na bola, tem que chegar na bola. Tipo, se movimentar, né? Tipo, mexe a perna para chegar atrás da bola. É, Ou até a movimentação da passada, né? Tipo, uhum, falam, tipo, a step, step, né? Um negócio assim. step, step, plant, plant, right? É. Aham, isso. Move your feet to the ball, é o jeito como eles falam. Nossa, foi excelente. Meu Deus, eu aprendi demais. E falando do seu ano sabático, então, ano sabático com camps em inglês. Primeira parada, The Philippines. Filipinas, mas em Filipinas, eu já ia falar inglês. Viu? A É. chavinha já tá muito bem virada. Ah, Nas Filipinas, eu não marquei nenhum camp, não. tá, uhum, só o ano sabático. Eu falei com. Tem brasileiro em tudo quanto é lugar, né? Tem. Em Seul, né? E lá, esse ano, tá em o Kyodai e o Leozão estão lá. Uhum, Até mandei mensagem para eles, mas assim, como é volta do ano ainda, uhum. tem que conversar com a federação lá e tal, não sei se vai dar certo lá. Então, esse primeiro mês vai mesmo ser para eu descansar e. Uhul, curti. Valeu. Eu falei pra galera que você é um adventures person. E qual é a adventure que você quer fazer na Philippines? Então, Filipinas é um monte de ilha, né? Então, assim, a vida marinha é mágica, é um dos principais países do mundo. Então, Filipinas vai ser mar, mergulho, Uhum, barão-baleia, raia-manta, uhum, peixe, sei lá, tudo assim, né? Então, a ideia é essa, né? Fazer esses passeios de barco, mergulho. é, E eu não sei se lá tem, mas se tiver, assim, uma coisa que a gente gosta muito de fazer também é trilha, né? uhum, Com certeza a gente vai fazer trilhas para chegar em cachoeira também, uhum. mas tem umas trilhas por lá, por exemplo, eu sei que na Indonésia tem, né? Que sobe vulcão, e aí lá se tiver também, a gente vai, né? Legal. Sabe que falando do tubarão-baleia, eu não sabia que existia tubarão-baleia até eu ir para a Austrália. Aí um amigo meu foi viajar para uma costa lá norte da Austrália e ele falou: vou mergulhar com tubarão-baleia. I will dive with a whale shark. Eu falei: o quê? Você tá maluco? Porque eu não imaginava que o tubarão-baleia era mais uma baleia do que um tubarão, Uhum. que não come gente. Não que o tubarão coma gente, mas enfim, é, é diferente, né? E aí foi lá que eu aprendi Sim. o whale shark. É. Legal, tô animada. A galera nas Filipinas, eles fazem esse passeio, esse mergulho até de snorkel, sabe? Que eles ficam É, na e tal. porque é grande, né? O tubarão-baleia. Aham, Ele não. sim, legal. Beleza, saindo da Philippines, vamos para. Aí vamos para Nova Zelândia, que é Uhum, bem distante. Na verdade, eu sempre quis conhecer a Nova Zelândia, né? Mas assim, pensando no nosso roteiro, fica bem fora de mão, na verdade, né? uhum, Então, assim, a gente só decidiu ir para lá mesmo, confirmou por causa dessa clínica, né? Desses torneios que eu vou poder jogar lá. Por uhum. conta do work que eu fiz com esse cara, mantive contato e tal. E aí lá tem outro brasileiro também, que eu conheci lá em Gestad também, que ele mora lá já há muito tempo, inclusive ele tem até sotaque, né? Sotaque, aham. Ele é técnico do Sub-19 lá e tal. Enfim, e aí lá vai ser realmente a primeira experiência de fazer clínica em inglês. E vai ser a minha primeira experiência também jogando com um atleta estrangeiro. Eu nunca fiz isso.
Depois eu quero saber o que que ele fala durante o jogo. Se é simples ou o que que é, as expressões. Legal. Pois é. A gente Tá. vai conseguir treinar uma vez antes de jogar o primeiro torneio. Nossa. E é isso. Uhul. Tá. Partindo da Filipinas, depois. Oh, peraí, desculpa. Da Nova Zelândia, você vai explorar a Nova Zelândia, que você quer viajar, né? A gente já falou bastante sobre a Nova Zelândia, Maori, né? Tá. É... Depois. Aí depois, aí assim, Nova Zelândia, né? Eu vou sempre conciliar, né? Eu vou fazer a clínica, eu vou jogar o torneio e depois eu vou passear. Aí a gente vai, Uhum. né, carro e sair, fazer um monte de trilha lá. Também Nova Zelândia é maravilhoso, né? Uhum. Depois a gente vai para Tailândia. Aí Tailândia, a gente vai Vietnã, Camboja, aqueles países que tem ali. E Sudeste provavelmente Asiático. Sudeste Asiático, é. E aí a gente deve encerrar na Indonésia. Uhum. Vai ser em maio. Então a gente Uhum. deve ficar até maio ali no Sudeste Asiático, final de maio, né? E aí volta para o Brasil. A gente quer voltar para o Brasil para dar um restart assim, fica uns dias aqui, né? Uhum. Mata a saudade dos gatos, da família. Vitinho e Margot. E aí, início de junho, aí assim, a gente deve passar uns 15 dias aqui, e aí depois já vai para a Europa, porque aí é a segunda parte da viagem, né? E aí na Europa a gente tem mais oportunidade, né, de fazer camps. Uhum. E aí eu tenho uns amigos lá também, já estamos conversando com o Xande, né, para ir para Uhum. Noruega, que é outro Uhum. brasileiro, seu aluno também agora, né? Christian Sand é o nome da cidade que ele mora. Christian Sand. Christian Xande. Aham, ele fala isso brincando, Christian Sand. Nevando horrores, inclusive, lá agora. Vi um vídeo dele. E Aham. aí, conversando com ele, estamos conversando. Tem uma amiga nossa na Espanha, né, que também conhece uma austríaca que trabalha só com isso, com camps. Eu tenho um amigo também que ele é até aqui do Espírito Santo, que mora na Itália também, que trabalha só com isso também, que faz camps. Então, estamos conversando e aí a gente tem que organizar isso, né? A gente tem meio que organizado, mas depende muito dessas oportunidades, né, que a gente quer aproveitar, né, de fazer esses camps, porque também ganha uma grana, né? Ganha uma Claro. grana, vai viajando e Mais tal. experiência, networking. Exatamente. Ai, que demais. Legal. Essa segunda parte da viagem ainda tá por decidir, então, por onde vocês vão passar. A gente tem prioridades, né? Por exemplo, a gente com certeza vai para a Islândia, passar 15 dias na Uhum. Islândia, que a gente quer muito. No verão. Com certeza a gente vai para Espanha, né? Porque tem essa amiga nossa, né? Então Uhum. a gente vai para Menorca. Tem Uhum. Maiorca Menorca e Menorca. Aham. O da Iago foi Espanha. para Maiorca. É, Uhum. e E também eu apoio um projeto social em Cabo Verde, na África também, né? E Aham. aí já tem a data, que é quando funciona esse projeto, em julho, então a gente vai para Cabo Verde. E aí tem isso, aí o Xande na Noruega, a gente está combinando as melhores datas, são os projetos que ele tem lá também. Enfim, é isso. Aí Demais. tá pela Alemanha, Polônia, esses Demais. lugares. Quero ver tudo, vou acompanhar tudo. Meu Deus do céu. Ô, André, eu fiz agora uma brincadeira que eu vou chamar de match point, porque match point, tipo, o ponto final, então a ideia é que seja tipo uma resposta curta, uma palavra, uma coisa assim, tá? Então, olha só, vamos começar. Me fala uma palavra difícil de pronunciar em inglês. Ai, não é difícil, mas Eu eu já sei sempre me qual você vai falar. notais. Notice. Sabia que você ia falar essa. Aham, notice. Eu sempre fico, gente, é notais, notas. É, Ai, que ódio. notice. E o que que quer dizer? De perceber, né? Uhum. Tipo, acho que é Perceber. perceber. Isso mesmo. Aham. Ah, eu percebi tal coisa. Aham. Tá. É, o que você mais gostou de aprender com inglês? Tipo, o Ah, pode que. ser um elemento gramatical, pode ser um tema, uma palavra. Ah, não, tipo, um negócio que eu achei muito legal é o should, could, Tá. would. Uhum. Eu acho isso Legal. muito. Boa.
Um momento marcante no vôlei em que você usou o inglês. Ah, eu acho que a entrevista, né? É, Ficou Ingestad. Aham. Mas também, assim, as conversas que eu consegui ter, igual lá, Uhum. eu até te falei que você estava lá, Uhum. e no café da manhã, aí sentou o Mol e o Soro, e aí eu consegui conversar, assim, no café da Aham. manhã e Aham. tal. Contei até do meu ano sabático para eles. Legal. Aham. Por onde você já passou que você precisou falar inglês? E agora vai muito, mas vai. Eu quero o máximo de países que você lembrar. Nossa, todos, todos, não tem como. Tipo, até México lá, né? Tipo, igual eu falei, até no México, que é espanhol, que a gente às vezes, a gente É, enrola mais o portunhol do que é. tudo, mas México Isso, precisa. isso é muito legal você falar, porque muita gente às vezes fala, ah, vou para Portugal, não vou precisar de inglês. Aham, tá bom. Então, Portugal, tipo, todos os países que a gente vai, Alemanha, Uhum. pô, China, né? Porque China, esses países asiáticos mesmo, né? Tipo, ou você fala a língua deles, ou você fala, tipo, o inglês. É, Não tem como. não Todos, tem. todos os Não tem países. como. Eu já te contei que quando eu fui morar na Austrália, eu fiquei na casa de uma família por um mês. E aí tinha um outro estrangeiro, um outro aluno internacional, e ele era de japonês do Japão. Óbvio, mas é que aqui no Brasil a gente tem muito japonês, principalmente na minha região, então a gente tem que falar, a gente fala assim. Japonês, do Japão. Ele não falava quase nada de inglês e a gente estudava no mesmo lugar. A gente ia junto, ele queria conversar comigo, e eu, claro, queria conversar com ele. Ele não falava quase nada. O que que ele começava a fazer? Falar em japonês comigo. Eu começava a rachar o bico no meio da rua. Eu ria, ria, ria e falava assim: Meu, não tem chance de eu entender nada em japonês. Tem como. Esquece. É isso. Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu coloquei aqui uma frase, uma palavra, alguma coisa que você queira falar em inglês e explicar para quem está nos assistindo, para que eles aprendam algo novo. Nossa, que Nossa, que difícil. surpresa! Ah, você já falou do Pio aí, né? É, vamos lá. Peel of Bom. the neck é Uhum, uma expressão, né, que é sobre o reco no inglês, que na uhum. verdade, se você for pegar o significado, é tipo casca de banana, né? Isso, Peel, isso. É casca de banana e é também descascar. cascar, é, É. tipo, e é isso, Uhum. tipo, a galera usa a expressão peeling of the net ou pulling, né? Eles também falam pull, Também falou pool, que é o pool. Aham. é cough, né? É. Cough. Aham. São os que eles usam para falar sobre o reco no Isso vôlei de aí. praia. Isso aí. E uma coisa legal sobre o Pio, eu dava aula pro Gui, eu dou aula pro Gui Novaes, e aí ele tinha, na temporada passada, o Austin, que é um americano que jogava lá, no Minas. E aí a gente aprendeu sobre essa expressão, o Peel of the Net, e aí eu pedi para ele conversar com o Austin e perguntar se essa é uma expressão que fazia sentido e tal. Aí o Austin disse para ele que é Peel of the Net, porque, tipo, você. Lembra que a gente conversou que talvez seja a ideia de, tipo, descasca da rede, que não faz nenhum sentido, mas assim, você, tipo, sai da rede. E aí diz que o Gui falou pra mim que ele falou pra ele assim, tipo, peel off the net, porque você, tipo, sai da rede. Tipo, faz todo sentido, você não entendeu? Ai, ai. Como no português a gente tem muitas expressões que pra gente faz muito sentido, e se a gente for, a hora que a gente vai explicar, a gente pensa, meu, não faz nenhum sentido. É verdade. Tá, outra coisa. Eu sempre falo para meus alunos, quando eles começam, principalmente do básico, que o inglês não é um bicho de sete cabeças. Responda para quem não está ouvindo. Você pode falar o que você quiser. Eu não tô botando pressão aqui. O inglês é um bicho de sete cabeças? Não, não é. É mais fácil que português, realmente. Óbvio, Uhum, né? Língua tem seus detalhes, né? E tudo. uhum, Mas não é assim. Eu acho que é só mesmo questão de você se dedicar, obviamente, uhum, né? Vai aprender do nada, então requer uma dedicação. Mas uhum. depois, é isso, assim. Depois que você sai ali desse basicão do verbo to be, que você. Porque a gente fica nesse verbo to be, e eu acho que é isso, né? Eu acho que eu tinha muita
preconceito. Eu tinha muita dificuldade com o inglês, né? Eu, Uhum, tipo, tanto que eu demorei muito, né, para eu procurar uma aula, né? Pô, vou uhum, fazer uma aula realmente para. uhum, E assim, até um diferencial, por que que eu evoluí muito mais agora, né? Porque foi voltado para o que eu quero, né? Foi voltado para o que eu gosto, assim. Óbvio, o inglês você precisa ter essa base e tudo, mas se você ficar amassando nesse verbo to be, só, né? Tipo, um negócio chato, um negócio aí parece um bicho, né? De sete cabeças. Era o que é, eu tinha também essa sensação, né? é, Mas depois sai disso e vai para um lado que você gosta, uma coisa que realmente você vai precisar no seu dia a dia, que você usa. Aí, tipo, é muito mais tranquilo, muito mais é, leve. com certeza, legal. E sabe, André, vou aproveitar esse momento que você falou sobre isso para falar uma coisa para quem está nos ouvindo também. Eu sempre falo assim, que se você aprender presente, passado e futuro, você já consegue rodar o mundo. Mas a gente passou muito de presente, passado e futuro. A gente aprendeu o have no meio das frases, que tem gente que tá pensando, eu sei o que é o have, é ter. Não, o have a gente usa para um... Quando você descobriu esse novo mundo, assim, do inglês, do have, do use it to, I am used to, I noticed, tudo, should have, could have, lembra? Tudo isso. Aham. O que que você sentiu assim? Parece que é o quê? Tipo, Ai, não sei, tipo, depois que você. É porque quando a gente vê, por exemplo, se a gente vai ler uma coisa, hum, se a gente. Se eu fosse ler essas coisas sem saber, eu falei, nossa, lascou, tipo, não aham. quero, não vou, É. mas depois que você entende a hora de usar, e aí quando você aprende, né? Tipo assim, você me explica uma coisa, e aí eu entendi, e aí eu Aplicou? aplicou, é o que você fala. Depois que a gente. Parece que a gente fica vendo o dia inteiro. Assim, aparece, Aham, em todos os lugares. você vai ter um outdoor que vai ter a expressão que você aprendeu. Aí o filme que você está vendo, eles vão. Aí uma pessoa vai falar essa palavra com você. E aí você vai começando a entender. E É aí fica isso, muito. é isso mesmo. É uma loucura. Tá, quem vai nos ouvir aí, talvez esteja querendo aprender inglês, esteja aprendendo inglês. Que dica? O que que você pode falar para essas pessoas que estão começando? Eu acho que é isso, tudo que a gente falou, assim, óbvio, tem que ter a dedicação. Quanto mais melhor, óbvio, né? Mas também, assim, vai aos poucos, né? Assim, não, Uhum, sem pressionar muito realmente, mas todo dia um pouquinho nessas coisas básicas, né? De filme, série, jogo, vídeo no YouTube e uhum, coisas que você gosta mesmo, né? Coisas que a uhum, gente, as coisas que a gente precisa. Isso uhum, fica muito mais natural e aos poucos você vai realmente percebendo. Você aprende na aula uma coisa e é realmente isso mesmo. Você começa a perceber essas palavras, essas expressões em tudo que você está assistindo, tudo que você vai estar vendo. uhum, E é isso, eu acho que quando você foca numa coisa que você tá com esse objetivo específico, uma coisa que você gosta, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Eu acho que essa é a dica, assim. prático, E, perfeito. É isso aí. Certo, perfeito. André, agora fala pra galera que te segue ou que ainda não te segue, como que a gente vai acompanhar o seu ano sabático? Fala dos seus cursos. então, no meu Instagram é @AndréLStein. A gente vai Uhum, ficar postando. Eu sempre posto lá dicas, né, de voleibol. uhum, Vou postar as coisas das viagens agora um pouco, né? uhum, E esse ano eu comecei a vender alguns cursos online, né, também para ajudar a galera. Então eu fiz uhum, já sobre ataque, fiz sobre bloqueio. Vai sair agora, eu acho que nesse ano já de passe e levantamento, que é a galera quer muito saber. Então lá, assim, eu resolvi fazer realmente para falar, não como um professor, né, mas como um atleta realmente, né? uhum, Eu aprendi dentro de quadra, é óbvio, coisas que eu aprendi com técnicos. uhum, Enfim, tudo de tudo que eu aprendi durante esses anos para colocar lá e para ajudar, né? Os atletas uhum, que estão começando, os atletas amadores, curiosos, profissionais, né? Quem quiser. E YouTube também, às vezes, né? Depois da Olimpíada eu parei, né, de postar, mas aí eu uhum, vou voltar agora a partir desse uhum, ano no meu YouTube.
E é isso aí, então, tipo, pra galera do vôlei, que gosta de vôlei, gosta de viagem, eu vou estar sempre postando sobre vôlei, sobre viagem, dicas e tudo. Aguardem, em janeiro, André estará mergulhando com um tubarão-baleia nas Filipinas. Demais. Obrigada, André. Vou acompanhar tudo, vou te mandar milhões de mensagens. Me aguarde. Pode deixar. Enquanto isso, eu vou estar praticando meu vôlei de praia. Essa é a minha Isso. meta do ano. Vai, Boa. eu vou melhorar. Ai, obrigada, André. Valeu, obrigado, Ai. teacher.